Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Louvor de Davi. Ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. Dia a dia bendirei e louvarei o vosso nome eternamente. Grande é o Senhor e sumamente louvável, insondável é a sua grandeza. Cada geração apregoa a outra as vossas obras e proclama o vosso poder. Elas falam do brilho esplendoroso de vossa majestade e publicam as vossas maravilhas. Anuncia o formidável poder de vossas obras e narram a vossa grandeza. Proclamam o louvor de vossa bondade imensa e aclamam a vossa justiça. O Senhor é clemente e compassivo, generoso e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis. Salmo 144. Deputado Humberto, convidar o senhor para... Tem a palavra o senhor segundo secretário Chico KGL para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 73ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 9 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão presidida inicialmente pelo senhor deputado Lissau Vieira, depois pelo senhor deputado Álvaro Guimarães, e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Chico KGL. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o nobre deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetida à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação do expediente. Constou a leitura de diversos ofícios em resposta aos parlamentares. Delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, Wagner Camargo Neto, Lucas Calil, Coronel Dailton, Marcos Menezes e Wilder Cambão. Declarado o momento oportuno a fase de apresentação de matéria, usou da palavra o senhor deputado Álvaro Guimarães, apresentando o projeto de lei 493, de autoria do senhor deputado Lissau Vieira, e devolvendo à mesa os processos 1981, a ele apensado de número 0700, 0572, 0716, 0717, apreciados pela comissão mista, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, foram colocados em votação preliminar e aprovado com objetivo de deliberação da Casa os projetos de lei 490 a 493. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 3926, em fase de primeira discussão e votação, rejeitado com declaração de votos contrários dos parlamentares Amaury Ribeiro, Francisco Oliveira, Dr. Fernando Curado, Bruno Peixoto, Chico KGL, Álvaro Guimarães, Hamilton Filho, Lissau Vieira e Leda Borges. 0717, 1981, a ele apensado de número 0700. Discutido pelo senhor deputado Hamilton Filho e feito encaminhamento de voto contrário, o senhor deputado Carlos Cabral
0572 e o 0716, em fase de primeira discussão e votação, todos aprovados. 7515, 1939, 1564, 3879 e o 5703, o 1349, 3723, 6891, 2847, 0784, 1234, 3466, 3841, 6500, 3960, 1806, 0901, 1249, 1308, 2003, a ele é pensado de número 2158, 1969 e o 2038, 3049, 3842, 3023, 1640, 2029, 1898, 3753, 3964, 4601, em fase de primeira discussão e votação, todos aprovados. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene extraordinária de entrega de medalhas do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, de autoria do senhor deputado Chico KGL, para logo mais às 10 horas. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Coronel Adailton, com problema técnico de internet, doutor Antônio, cumprindo a agenda externa a serviço do mandato nos dias 19 a 26 de outubro, Paulo César, por motivo de saúde, Virmonte Cruvinel em palestra na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Estado de Goiás, Alisson Lima, Charles Bento, delegado Adriana Cosse, delegado Eduardo Prado, Gustavo Seba, Henrique Arantes, Jefferson Rodrigues, Rafael Gouveia e Wilden Cambão, Zé Carapu e Zé da Imperial, e para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Somente isso, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão e os contrários que se manifestem. Ata aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, o deputado Humberto Teófilo, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Boa tarde, presidente. Processo Legislativo Final 0731. Secretaria da Casa Civil comunica para os devidos fins haver escoado sem manifestação o prazo previsto no parágrafo 7 do artigo 23 da Constituição Estadual para a promulgação do autógrafo de lei número 410, de 17 de agosto de 2022, referente à transferência ao município de Rio Verde, o controle e a gestão do trecho da rodovia GO 174, com início no trevo da rodovia BR 060, sentido município de Aparecido Rio Doce. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo final 0752, governadoria altera a lei número 11.651 de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás acerca do emissão do passaporte equestre. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo Legislativo Final 0753, da Governadoria, Convênio ICMS, deliberação sobre Convênio ICMS, número 55/2021. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício e resposta aos senhores deputados Tiago Albernaz e Alisson Lima. Dê ciência aos senhores deputados e arquive-se. Esse é o expediente, presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Algum deputado? Presidente, devolver os processos apreciados pela Comissão Executiva e pela Comissão de Serviços e Obras Públicas, acerca final 0745, resolução de licença para empreender viagem ao exterior, e também o 0744,
46, também licença para empreender viagem ao exterior. E no final aqui a devolução também do processo da final 8688, Chica GL, que dispõe sobre alinhamento e a retirada de fios em desuso existente em postes de sustentação e da outras providências. Matéria. Tem a palavra, deputado Tiago Bernais. Muito obrigado, presidente, deputado Álvaro Guimarães, a todos os deputados, aos amigos eleitos, reeleitos e também aqueles que se fazem presentes conosco que não obtiveram êxito. Sucesso, meus parabéns a todos. Nessa tarde, senhor presidente, eu encaminho um requerimento devidamente formalizado à Goinfra, que sugere e solicita um reparo e manutenção asfáltica no trecho entre Itaguaru e Itaguari da GO 154, senhor presidente. Requerimento devidamente formalizado e encaminhado até também com imagens do local. Muito obrigado, boa tarde a todos, senhor presidente. Perfeitamente. O momento continua oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra deputado Max Menezes. Senhor presidente, nós apresentamos algumas matérias aqui hoje. Declara de utilidade pública aqui Instituto SEM, Centro Hospitalar de Atenção e Emergência Médica e Emergências Médicas. Segundo, solicita ao nosso governador Ronaldo Caiado a pavimentação asfáltica no trecho entre o Parque Industrial José de Alencar e a Avenida das Orquídeas, Estrada Velha para Bela Vista, com distância aproximada de 4,5 quilômetros, no município de Aparecida de Goiânia. Esse local faz a ligação ali entre o polo industrial, passando por dentro, nós vamos ter uma economia aí de cerca de 34 quilômetros da distância entre o município de Aparecida e o município de Bela Vista, passando ali por dentro. Perfeitamente. O momento ainda continua. Também solicitamos ao governo do estado convênio entre a... Mais 30 segundos para... Tem mais algumas matérias, senhor presidente. Max Menezes. Pelo menos umas 10 aqui, ó. Perfeitamente. 10 requerimentos. Convênio entre a Prefeitura do município de Aparecida de Goiânia e o governo do estado na ordem de 25 milhões de reais para pavimentação asfáltica dentro do nosso município, que ainda conta com cerca de 30% de suas ruas ainda não pavimentadas. Solicitamos aqui que a AGEAB, Agência Goiana de Habitação, possa incluir... O que for necessário, vamos dar para ele essa favor, oportunidade. Vamos acumular o período todo aqui agora. Solicitar à Agência Goiana de Habitação que possa incluir o município de Aparecida de Goiânia no programa Casas a Custo Zero, com a construção de 300 casas no intuito de amenizar o sofrimento de inúmeras famílias carentes no nosso município. Que a AGEAB, a Agência Goiana de Habitação, possa providenciar a entrega das escrituras do bairro Madre Germana, na cidade de Aparecida de Goiânia também. Solicitamos aqui também a AGEAB que possa providenciar a entrega de escrituras no bairro Colina Azul, que ainda conta com muitas escrituras ainda para serem entregues. Que a Agência Goiana de Habitação possa providenciar a entrega das escrituras no bairro Jardim Tiradentes. São poucas ainda pendentes. E também possa finalizar a entrega, que a AGEAB também possa finalizar a entrega das escrituras no bairro Independência Mansões, também em Aparecida de Goiânia. Que a CODEGO, requerimento de número 21, para que a CODEGO, Companhia de Distritos Industriais de Goiás, para que seja acelerado o processo de implantação do novo polo empresarial nomeado Centro Empresarial Metropolitano na região leste de Aparecida de Goiânia. Isso com certeza vai consolidar ainda mais aí a vocação industrial e comercial da nossa cidade de Aparecida. Requerimento de número 22, nos termos regimentais, solicita ao governo do estado de Goiás a retirada do presídio semiaberto no município de Aparecida de Goiânia, uma vez que o mesmo se encontra em área de expansão industrial, substituindo assim a área inóspita por vagas de geração de recursos para a nossa cidade. Requerimento número 23,
Solicita ao Governo do Estado a retirada do complexo penitenciário instalado no município de Aparecida de Goiânia, uma vez que o mesmo se encontra em área de expansão industrial, promovendo assim geração de recursos, emprego e renda para a nossa cidade de Aparecida de Goiânia. Solicitar ao Governo do Estado de Goiás a universalização do abastecimento de água, também no município de Aparecida de Goiânia. Requerimento de número 25/2022. Solicita aqui do Governo do Estado de Goiás a universalização do atendimento no esgoto tratado no município de Aparecida de Goiânia. Assunto muito relevante aqui para toda a nossa cidade de Aparecida de Goiânia, através do requerimento de número 26 deste ano de 2022, que solicita ao Governo do Estado que, junto à Secretaria de Economia do Estado de Goiás, o autorizo do desconto no ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Qualquer Bens ou Direitos, para áreas industriais localizadas no Polo Empresarial Goiás. Requerimento número 27, solicita ao Governo do Estado de Goiás que, através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Aparecida de Goiânia, promova uma fiscalização efetiva sobre... Desculpa, senhor presidente. Que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás promova uma fiscalização efetiva sobre os serviços executados através da organização social que administra o EAPA, Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia. Serviço esse que tem sido motivo de muitas queixas dos moradores da cidade, senhor presidente. Requerimento de número 28/2022. Para que nós possamos aqui solicitar à Secretaria de Estado da Educação para fazer uma reavaliação no acréscimo do número de salas de aula que serão executadas no Colégio Estadual Itagiba Laureano Dornelles, uma vez que serão entregues mais de 900 unidades habitacionais na região, o que aumentará em muito a demanda. Essa escola encontra-se em período de obras, precisa ser aumentado o seu número de vagas também ali naquela unidade escolar. Solicitamos aqui a Goinfra, através do requerimento número 29, para que possa providenciar a construção de uma ponte pré-moldada sobre o Rio Bonito, no município de Minasul, com coordenadas aqui descritas. Projeto de lei, senhor presidente, que concede título de cidadão goiano ao ator e também proprietário de circo, senhor Marcos Magano Frota. São essas matérias, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento, aliás, a apresentação de matérias, o momento é destinado ao pequeno expediente. Tem a palavra deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, a quem nos acompanha aqui na galeria e também de forma virtual. E hoje eu subo aqui à tribuna, presidente, para registrar aqui a minha indignação com a maior fraude eleitoral da história referente à quebra de igualdade nas eleições presidenciais. E eu gostaria aqui de enumerar de forma tranquila o que estão fazendo nesses últimos dias com o nosso país. Primeiro, depois da condenação do ladrão de 9 dedos pela 13ª Vara Criminal de Curitiba, condenação esta que foi confirmada pelo TRF4 e pelo colegiado do STJ, o Supremo Tribunal Federal vem em uma decisão esdrúxula, com uma alegação de incompetência territorial, anulando assim todas as condenações. Segundo, com base nesses argumentos totalmente equivocados pelo STF, vem e torna elegível, isso mesmo, o cidadão que foi condenado em 3 instâncias, tornando ele elegível para concorrer ao cargo mais importante do país. Não para por aí não. Terceiro, durante a campanha eleitoral, proibiram nós, é isso mesmo, nós, apoiadores do presidente, que nós não podemos chamar de Lula como ladrão não. Se chamar de ladrão, nós seremos acionados. Mas eu venho e falo,
O Lula é sim ladrão. Aliás, chamar o presidente Bolsonaro de genocida pode. Chamar de fascista pode. Quarto, criaram o Ministério da Verdade. É um famoso tribunal de exceção, que é proibido constitucionalmente. Ou seja, cerceando, gente, a nossa liberdade de expressão. Agora, um poder pode dizer o que é fake news ou não. Quinto, criaram um esquema para beneficiar, repito, o ex-presidiário Lula, agora na última, agora aqui, deixando de veicular mais de 150 mil propagandas eleitorais obrigatórias do presidente em rádios, é isso mesmo, mais de 150 mil propagandas eleitorais obrigatórias. Está aqui, a igualdade do pleito nunca existiu. Sexto, agora, quando o servidor do TSE denuncia a falcatrua, é demitido em 30 minutos. É brincadeira. Parece ser brincadeira, mas não é. Assim como no caso lá com o Celso Daniel, como o Toninho do PT, como do Adélio Bispo e vários outros, vão tentar invalidar agora, gente, tudo que o servidor efetivo da Justiça Eleitoral falou, como ele foi na Polícia Federal e disse. Essa aqui são 6, enumerei 6 hipóteses dessa quebra de isonomia que está tendo. Eu não posso vir aqui e ficar calado diante disso. Estão rasgando a nossa Constituição, acabando com a nossa liberdade. Estão usando das prerrogativas funcionais para beneficiar um bandido. E o pior, querendo implantar um regime socialista de miséria em nosso país. Está aqui a minha indignação. Nós não podemos ficar calados diante de tudo isso. Está claro a quebra de isonomia. Quero ver qual agora que será a decisão do TSE referente às últimas inserções de propagandas eleitorais que não houveram em benefício do presidente Bolsonaro. Que fica aqui a minha indignação flagrante neles. Com a palavra, deputado Max Menezes. Posteriormente, deputado Amaury Ribeiro. Deixa eu pôr aqui a letra dele. Aconteceu o que foi baixinho agora? Subir nesse negócio. Caros amigos, amigas aqui presentes, nobres deputados, o delegado Humberto Teófilo fez uso da palavra aqui hoje e disse a pura verdade. Delegado, trouxe aqui há alguns dias, a gente vem acompanhando o que tem acontecido durante esse segundo turno da nossa eleição presidencial. E nos deixa muito preocupado o que nós queremos pela frente. O que o cidadão está esperando pela frente. Nós acabamos de passar pelas ruas pedindo o apoio, pedindo o voto de confiança do cidadão, para que o cidadão pudesse nos avaliar e nos dar, sim, condições ou não de representá-lo, seja aqui na Assembleia, seja na Câmara Federal, também como governador, os governadores que foram escolhidos e também os senadores. E tudo aquilo que a gente escutava nas ruas eram as pessoas o tempo inteiro dizendo, questionando qual que era a nossa intenção em ocupar espaços importantes como esse que nós ocupamos. Deputado Amaury, chama a atenção que o eleitor, quando ele vai te arguir, quando ele chega e faz a pergunta para você, muitas vezes ele te pergunta, ou ele te acusa, de todos os nomes e adjetivos possíveis pejorativos. O político não presta, o político não está preparado, o político é ladrão, o político é corrupto, o político é isso, aquilo ou aquilo outro, senhor presidente. Só que depois chama muito mais atenção quando nós vemos
que aquele que já foi condenado, acusado e condenado, chega na frente para a presidência da República? Como que a gente explica isso? Como que eu vou conseguir explicar para minha filha de 9 anos de idade, que é a mais nova, que está certo ou está errado fazer o errado nesse país? Porque chega um momento em que é colocado em dúvida e ainda se coloca como certeiro que vale a pena ser desonesto, que vale a pena fazer errado, que o crime compensa. Nós estamos a poucos dias de fazer as nossas escolhas. E não está difícil de fazer essa escolha, não. Eu tenho conversado em todos os locais, tenho conversado com todas as pessoas. Fui no dia em que fui convidado pelo governador Ronaldo Caiado, lá em Brasília, para dizer que estava apoiando o presidente Bolsonaro para essa reeleição. Votei nele no primeiro turno. Vou votar nele com extrema consciência nesse segundo turno. Questionar uma pessoa pelo que ele fala é muito fácil, mas você tem que julgar pelo que ele faz. E o julgamento pelo que foi feito até esse momento, quando você coloca essas duas figuras, seja de um lado Lula, seja do outro lado Bolsonaro, nós estamos vendo que o presidente Bolsonaro vem cumprindo a sua missão. Antes de vir para cá, eu assistia na TV o noticiário. Nós estamos com o mundo entrando em recessão. A Europa, Estados Unidos, tantos outros países. E no Brasil nós estamos falando que nós estamos chegando a um ponto de termos aí o melhor número do nosso PIB para esse ano de 2022. Então as ações que precisaram ser tomadas foram tomadas no momento certo. Nós entendemos que o nosso país está em boas mãos. Agora essas boas mãos não dependem só de mim, não depende só de você, delegado, não depende do senhor, deputado Amauri, depende desses milhões de eleitores que nós temos nesse país, entender que o nosso caminho só está correto se nós pudermos seguir adiante dizendo: não compensa cometer o crime, não compensa ser ladrão nesse país, não compensa ser irresponsável, não compensa manter aquela quantidade enorme de pessoas sangrando o poder público, como nós estamos vendo e vimos ao longo da história. Nós estamos vendo a probidade vencer. Ela venceu aqui no nosso estado e tem que vencer no nosso país. Mas só tem um jeito: se nós pudermos contar, sim, com o voto, com a confiança, com aqueles que querem dias melhores. Eu quero chegar para minha filha de 9 anos lá na frente e dizer: filha, continue correta. Filha, continue fazendo como aquilo que seu avô, que eu sempre te ensino. Nós temos que fazer o bem para as pessoas e nós não podemos tirar nada das pessoas. Nem mesmo a dignidade. Jamais nós podemos tirar a dignidade. E a partir do momento que você chega lá, chega no final e simplesmente diz: eu concordo. E a palavra, por nada, a palavra, deputada Amauri Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alego. Eu quero aqui dar os parabéns ao deputado Humberto Teófilo pela fala. Nós não podemos nos calar perante o que estamos vendo nesse país. Eu nunca vi uma eleição na história desse país, um presidente, um candidato, candidato, ser tão perseguido pela mídia e pela justiça, pelo STF, que não me representa. Não me representa. É uma vergonha o que alguns ministros estão fazendo do STF. Estão fazendo o papel de legislador, de executivo e de judiciário. Estão fazendo um papel que não é da sua alçada. Uma vergonha a perseguição taxada em cima do presidente. E nós, brasileiros, estamos assistindo calados, perplexos, com medo. Porque se falar, vai para a cadeia. Se não concordar,
vai para a cadeia. Se for político, pode ter o mandato cassado. É assim que eles estão fazendo. São autoridades máximas e se acham no poder de perseguir, prejudicar. Nós vimos agora, deputado Humberto, os caminhoneiros sendo parados e obrigados a retirar adesivos do Bolsonaro. É uma vergonha. Nós vimos agora a Jovem Pan ser proibida de chamar um ladrão de ladrão, um ex-presidiário de ex-presidiário. Mas como disse o deputado Humberto Teófilo, podem xingar o presidente, a maior autoridade desse país, de genocida. Por que genocida? Qual o motivo? Podem publicar na capa de um jornal a cabeça decepada do presidente do país. Isso não é crime. Isso pode. Mas não podemos falar que um ladrão que roubou esse país, o maior quadrilheiro da história desse país, que roubou a minha família e cada cidadão desse país, ele não pode ser chamado de ladrão. Senhoras e senhores, esse ladrão foi investigado, foi delatado pelos seus comparsas, foi condenado e preso. E só não está na cadeia porque parte dos seus lacaios foram colocados no STF. Só por isso. E numa jogada de mestre, anularam o julgamento feito em Curitiba. Ele não foi inocentado. Anularam o julgamento dizendo que tinha que ser feito em Brasília. E quando veio para Brasília, ele já tinha caducado porque o ladrão tem mais de 70 anos. É mais ou menos assim que estão fazendo nesse país. É um crime eleitoral o que estão fazendo contra Bolsonaro. Esse verme, esse lixo desse Lula ladrão, disse em alto e bom som para que os seus comparsas invadissem a casa dos deputados, perseguissem as suas esposas e filhos. E isso não é crime. Isso não é insuflar. Agressão, isso não é. Mas tudo o que falamos é crime. Nós não podemos falar nada, é crime. Eu tenho dito a alguns amigos que são eleitores desse ladrão: você é a favor do aborto? Você é a favor de se pregar nas escolas ideologia de gênero às crianças de 4, 5 anos? Você não é cristão? Sou. Sou contra tudo o que o Lula prega. E vai votar no Lula por quê? Porque eu não gosto do Bolsonaro. Não gosta por quê? Não sabem dizer. As pessoas estão loucas. Acabou meu tempo. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projeto, presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fato segunda discussão e votação, final 0716 da Governadoria dispõe sobre a revogação de leis que especifica. Está em votação. Está em votação, aliás, está em discussão. O senhor quer discutir a matéria, deputado? Deputado Amaury Ribeiro, para discutir a matéria. Presidente, quero dizer que sou favorável à matéria
em discussão e quero concluir a minha fala. Algum eleitor desse ladrão, L de ladrão, algum eleitor desse ladrão, por um acaso, acha que ele é inocente? Acha que ele não roubou esse país? Acha que ele é vítima? Vítima de quem? Ele é vítima do estado corrupto que ele ingressou esse país. Ele é vítima da sua ambição. Todos os seus comparsas foram presos. E a maioria dos seus comparsas o delataram. Disseram que o seu governo era um balcão de negociação. Os seus comparsas devolveram mais de 15 bilhões. Vocês sabem o que é isso? 15 bilhões de reais. Os seus comparsas devolveram, porque haviam roubado. Ninguém devolveu o que era seu. Devolveu o que roubou desse país. As estatais desse país tiveram, durante o seu governo, 37 bilhões de prejuízos. No governo Bolsonaro, quase 200 bilhões de lucro. Roubaram essa nação, roubaram a nossa saúde, a nossa segurança. Vocês acham que a pandemia matou? Os roubos desse governo corrupto matou muito mais. O que melhorou durante quase 14 anos desse corrupto no governo? O que melhorou? Nada. A nossa saúde melhorou? As pessoas deixaram de padecer na fila do INSS? O que eles querem implantar nesse país é o comunismo, que aonde foi implantado as pessoas estão morrendo, passando fome. Eu conversei com um venezuelano, deputado Humberto Teófilo, que chegou há 5 meses da Venezuela, fazendeiro. Sabe a última coisa que ele comeu na sua propriedade? Os seus cavalos de estimação. Os seus cavalos. Quando ele comeu os seus cavalos, ele viu que ele tinha que sair daquele país, que fugir. E veio embora. Está trabalhando num supermercado em Trindade. Não tinha mais o que comer. É isso que querem transformar essa nação. E aí, eu fico me perguntando como que o povo brasileiro vota num cara que roubou esse país. Mas a pergunta é simples, a resposta é simples. Não roubaram a sua casa, porque quando o ladrão, o senhor que é delegado, entra na casa do cidadão, o cara tem repúdio daquele ladrão. Mas não roubaram a casa desse cidadão diretamente. Roubaram o país e parece que a pessoa acha que não o atingiu. Mas o atingiu porque tirou a dele o direito de melhoria. Eu queria entender realmente o que algumas pessoas pensam. E eu tenho virado muita gente explicando, mostrando, falando o que vai acontecer nesse país. Que é vergonhoso. Eu, deputado estadual Amaury Ribeiro, antes de ser deputado, sou brasileiro, sou patriota, sou reservista da aeronáutica. Estou pronto a lutar pelo meu país. Pronto. 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 E as ordens à disposição. E até dia 31 de dezembro, espero eu, que por mais 4 anos o meu presidente seja Jair Messias Bolsonaro. Se for o contrário, pela primeira vez na minha vida, eu vou sentir vergonha de grande parte do povo dessa nação, que escolheu erradamente o seu presidente, que escolheu um ladrão, ao invés de um homem que tem tentado transformar esse país numa nação decente. Nós viramos chacota lá fora, porque estamos votando e querendo um ladrão no governo de volta.
Alô? Encerrada a discussão, está em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fato de segunda discussão e votação. 1981, autor Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, altera a organização judiciária do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Deputado Carlos Barreto, o senhor quer uma questão de ordem? Presidente. O senhor tem a palavra. Presidente, hoje nós estamos recebendo aqui, na Assembleia Nova, uma comitiva de uma cidade a qual represento, que eu tenho muito carinho, que muito bem conduzida pelo prefeito Dásio, várias pessoas importantes. Eu quero agradecer ao meu irmão, meu amigo, vereador Camarguinho. Obrigado, Camarguinho, por estar presente. Ao sargento Joselito, que também está junto conosco. Ao Pio, ao servidor da Câmara Municipal, Guilherme. A professora Marinalva, do Colégio Estadual Josino da Silva, que nós também entregamos vários computadores e foi muito importante para o município. E também aos jovens, Tiago Gonçalves, o Calixto, a Fernanda, Carlos Daniel, a Nayara, a Rayane, Gisela, todos aí de uma grande comitiva da cidade de Amaralina, o qual eu tenho orgulho de estar representando aqui nessa casa. E com certeza, através do governo do Ronaldo Caiado, nós vamos levar muitos benefícios ao município. Obrigado, presidente. E sejam sempre bem-vindos aqui à nossa querida cidade de Goiânia, em especial na Assembleia Legislativa e o nosso gabinete. Tá bom? Obrigado a vocês de Amaralina. Pela ordem, presidente. Que sejam todos bem-vindos, todas as pessoas, autoridades que foram mencionadas aqui pelo deputado do Estado de Barreto, que seja considerada através dos anais dessa casa. Carlos Cabral, quer uma questão de ordem. A palavra é sua, deputado. Muito obrigado, presidente. Eu quero fazer uma questão de ordem aqui, exatamente sobre essa matéria que Vossa Excelência acabou de votar. Eu estava pedindo a questão de ordem aqui, mas o senhor estava encaminhando a votação e acredito que o senhor não conseguiu me ouvir aí pelos alto-falantes da sessão. Queria perguntar a Vossa Excelência se essa matéria que acabou de ser votada é a que está extinguindo 12 cargos de oficiais de justiça, senhor presidente. Só faça essa confirmação, por gentileza, porque eu quero que seja registrado o meu voto contrário. Deputado Carlos Cabral, essa matéria é a criação de cargos de desembargadores Esse projeto é para a criação de cargo de desembargadores para o Tribunal de Justiça de Goiás. Perfeitamente, senhor presidente. É nessa matéria que, inclusive, estão sendo extintos 12 cargos de oficiais de justiça aqui no nosso estado, uma profissão que está em extrema falta de profissionais em todas as comarcas. Então, em razão de eu ter apresentado uma matéria para retirar essa extinção dos 12 cargos e que ela foi rejeitada na comissão, eu quero que Vossa Excelência registre o meu voto contrário nessa matéria. Muito obrigado, presidente. Peço à nossa assessoria para registrar o voto contrário em ata do deputado, a essa última matéria que nós votamos, do deputado Carlos Cabral. Tem a palavra o primeiro secretário, nosso querido deputado delegado Humberto Teófilo. Processo segunda fase, discussão e votação, 0717, Governadoria dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação no ambiente socioeconômico do Estado de Goiás. Também revoga a Lei 16.922, de 8 de fevereiro de 2010. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão? Aprovada. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0572, deputado Bruno Peixoto, Instituto Estadual do Contador do Setor Público. Eu tenho a palavra pela ordem, deputado Tiago Albernaz. Obrigado, senhor presidente. Apenas para registrar a visita honrosa da querida prefeita de Matrinchã, Ivânia Fernandes, prefeita que vem visitar a Casa do Parlamento nessa tarde. Muito obrigado pela visita e muito obrigado pela confiança. Prefeita, é essa que me deu a maior votação proporcional do município, senhor presidente. E, de fato, a gente tem muito orgulho pelas amizades que a gente constrói ao longo de nossa caminhada. Seja muito bem-vindo, Ivânia. A Assembleia Legislativa reconhece o seu trabalho enquanto gestora municipal no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, que seja considerado como visita ilustre a esse parlamento. Tem a palavra
Deputado Humberto Teófilo. Cumprimentar aqui a prefeita também de Matrinchã e toda a comitiva. Matrinchã, cidade que eu fui delegado, deputado, por 1 ano, naquela região de Matrinchã, Jussara, Santa Fé de Goiás. E Itapirapuã. Então, um abraço também aí à prefeita de Matrinchã e a todos aí, né, da comitiva. Processo em fato de segunda discussão e votação. 3842, autor deputado Hamilton Filho, institui o programa de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar apoio a identificar provas periciais. Vamos passar ele depois. Já passou, já. Está em discussão. É encerrado. É em votação, encerrado. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Então está tudo. Processo em fato de primeira discussão e votação, 1638 e também 0142, autor deputado Major Araújo, reajusta os valores das pensões especiais vitalícias que especifica. Está em discussão. Emendado, presidente. O senhor vai emendar? Emendado que for a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Zé Machado é de lá? Projeto em fase de primeira discussão e votação, 3954, autor deputado Carlos Cabral, dispõe sobre a aquisição de alimentos orgânicos de base agroecológica pela administração pública direta ou indireta e dá outras providências. Senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente, o senhor quer emendar? Emendar o projeto. Emendado que foi a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1274, autor deputado Cário Salim, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Associação Instituto Social Cairós, com sede no município de Goianésia. Eu até estou escrevendo aqui embaixo também, nessa instituição, que nós iremos destinar emendas em conjunto aqui, viu, Salim? Está em discussão. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fato de primeira discussão e votação, 1949, deputado Max Menezes, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Instituto Equestre Camila Costa, com sede no município de Goiânia. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os deputados que o aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fato de primeira discussão e votação, 02211, deputado doutor Antônio, com sede de cidadania que especifica, Francisco Tarcísio Ribeiro de Abril. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, quero ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Presidente, pela ordem. Sardinha está dando conta de me acompanhar aqui não. Alguém está pedindo pela ordem, quem? Carlos Cabral. Carlos Cabral, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, o fato da gente estar aqui em sessões remotas talvez nos dificulta um pouco pela rapidez dos senhores aí, mas eu queria pedir de Vossa Excelência só uma verificação. O deputado Chico emendou um projeto da minha autoria agora há pouco, mas pelo que me consta aqui, eu mesmo já tinha emendado essa matéria minha. Teria como só o senhor dar uma verificada, por gentileza, porque eu acredito que eu já tinha feito a emenda dele em plenária anteriormente e ele já estava em segunda discussão. Só pedir aí a assessoria de Vossa Excelência só para checar, porque eu estou com uma dificuldade aqui de afirmar com toda certeza, mas eu me recordo que havia uma sinalização aqui de alguns setores aqui no estado que nos pediram uma adequação de texto. Eu já tinha emendado essa matéria, que é o projeto de lei 3954. E segundo me deputado consta... Carlos Cabral, a emenda Perfeito. é essa de Vossa Excelência. Ele só apresentando hoje. Não, perfeito. Então agradeço, inclusive, aproveito para agradecer o deputado Chico, porque na minha memória aqui me ocorreu que eu já tinha emendado, mas então perfeito e agradeço. Se fosse na Chico. época do Josivano, ele dizia, o senhor está desatempado. Esse fato da sessão virtual não nos dá essa propriedade que os senhores aí pessoalmente têm. Obrigado. Continua com a palavra o deputado Humberto Teófilo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1117, novamente aqui do Carlos Cabral, está sendo prestigiado aqui, viu, presidente? Assunto institui o Dia Estadual da Policial Feminina no Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Parei, deixa eu ver outra aqui para ver. Vai assim, você vai Eu não sei o emendar. que é isso daí. Não, manda separar isso aí. Eu tenho que ler, eu não li isso daí. Processo em fato de primeira discussão e votação, 5383, deputado Major Araújo, altera a lei 19651 de 2017, que dispõe sobre a criação de colégios militares no estado de Goiás, nos municípios que especifica. Está em discussão. Emendado, presidente. Emendado que foi a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fato de primeira discussão e votação, 7770, deputado delegado Eduardo Prado, altera a lei 11651 de 91, que institui o Código Tributário do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo nosso querido deputado conselheiro do Tribunal de Contas. Processo em fato de primeira discussão e votação. Xará aqui, deputado Humberto Aidar. 7253, altera a lei 14546 de 2003, que dispõe sobre a criação do Proesporte. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fato de primeira discussão e votação, 7606, deputado Cláudio Meirelles, altera a lei 20358 de 2018, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e de combate ao abuso sexual nos meios de transporte coletivo, que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. O presidente Sardinha está dando conta de acompanhar aqui minha agilidade aqui nos... Processo de primeira discussão e votação, 0146, deputado Thiago Albernaz, declara de utilidade pública, entidade que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1250, deputada delegada Adriana Corse, altera a lei complementar 26 de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do estado de Goiás para prever a garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Contrários que se manifestem, aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1934, deputado delegado Eduardo Prado, altera a lei 17477 de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde, o IPASGO. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3824, deputado Issaur Vieira, dispõe sobre o ensino de noções básicas de direito nas escolas estaduais. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, processo final 5888, deputada delegada Adriana Corsa, altera a lei 15076 de 2005, que dispõe sobre o registro policial obrigatório de estabelecimentos comerciais que indique e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4482, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 17983 de 2003, que institui a campanha estadual de prevenção à síndrome alcoólica fetal. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7203, deputado Gustavo Seba, altera a lei complementar 26 de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4471, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 13666 de 2000, que institui o programa estadual, que é a Proescola. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo de primeira discussão e votação, 4723, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a garantia de direitos para estudantes atletas no âmbito das redes pública e privada de ensino do estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Seus deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4976, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 18464 de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores efetivos da Secretaria do Estado de Saúde.
Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, 3987, deputado Gustavo Seba institui a política estadual de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão. Está em discussão. É encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Está na próxima. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Perfeitamente. O senhor quer questão de ordem, deputado Adailton? O senhor tem a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Deputado Humberto Teófilo, aí como primeiro secretário, fazendo muito bem feito seu trabalho. Nosso deputado Chico Cagiele. Presidente, eu quero registrar como presença honrosa aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás, presença do nosso vereador, presidente da Câmara Municipal de Bonópolis, vereador professor Fabiano, que inclusive nos deu um apoio expressivo, votação expressiva, não apenas em Bonópolis, mas na região norte e no Vale do Araguaia, no nosso estado de Goiás. Também a presença do ex-prefeito de Colinas do Sul, Irã do Lago, e o Ezequiel, que é o assessor, é o carro-chefe ali da assessoria do nosso deputado, do nosso vereador, presidente da Câmara, professor Fabiano. Bonópolis, muito bem representada aqui no nosso parlamento, e também a cidade de Colinas do Sul. Muito obrigado pela deferência, presidente. Sejam bem-vindos todas as autoridades mencionadas aqui pelo nobre deputado Coronel Adailton. Tem a palavra, nobre deputado Humberto Teófilo. Primeira fase de discussão e votação, 0462, deputado Thales Barreto, institui o Fundo do Nordeste Goiano no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. É encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Aguardando o projeto chegar aqui, presidente. Estou rápido aqui. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5484, deputada delegada Adriana Corse, dispõe sobre a reserva de vagas de estágio para pessoas negras, indígenas e quilombolas nos programas de estágio no âmbito do poder público do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Bruno Peixoto. Em primeira discussão e votação, projeto 1832. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Pronto. Presidente, o Sardinha só está passando o projeto do Bruno Peixoto aqui e parece que tem um zum aqui que o Bruno vai ser presidente, o Sardinha não brinca não, viu? Que só tem projeto do Bruno. Dá uma disfarçada, Sardinha. Dá uma disfarçada com os outros projetos aqui. É muito inteligente ele, não é? De novo aqui, primeira discussão e votação. 1833, deputado Bruno Peixoto. Altera a lei 17767 de 2012, que dispõe sobre o controle de reprodução de cães e gatos e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo faz primeira discussão e votação, 5696, deputado Henrique César. Altera a lei 19075 de 2015, que institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Está em discussão. É encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Deputado, processo em primeira fase de discussão e votação, 1489, deputado Thiago Albernaz, altera a lei 11651 de 91, Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira fase de discussão e votação, 4954, deputada delegada Adriana Corse, altera a lei 13898 de 2001, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência e meio passe para os estudantes do ensino superior no sistema de transporte coletivo intermunicipal. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrado. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado
em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira fase de discussão e votação. 3941, deputado Lucas Calil, proíbe o lançamento de efluentes que contenham corante em rios, lagos, represas e demais corpos de água doce do Estado de Goiás e determina a classificação dos corantes como contaminantes ambientais. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira fase de discussão e votação, 3985, deputada Leda Borges, dispõe sobre a criação do ingresso ticket social do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira fase de discussão e votação, 5219, deputado doutor Antônio, dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada do Estado de Goiás realizar exames e medidas intracranianas nos recém-nascidos e da outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, 4567, deputado Rafael Gouveia, institui o calendário oficial de eventos no Estado de Goiás, o evento Supermoto Show e da outras providências. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira fase de discussão e votação, 4936, deputado Virmontes Cruvinel, institui o Dia da Consciência Humana no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, 4874, Cairo Salim, institui o Dia Estadual de Coralina. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, 4600, delegada Adriana Corse, cria o Sistema Estadual de Prevenção ao Furto, Roubo e ao Comércio Ilegal de Bicicletas no Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queriam ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, 4878, deputado Leda Borges, dispõe sobre o direito de pessoas que mantêm união estável homoafetiva à inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular desenvolvidos pelo Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, 4794, Leda Borges, institui o Selo Estadual Prefeitura Amiga das Mulheres e da outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4790, delegada Adriana Corse, altera a Lei 18.692, 2014, que institui a Política da Cultura da Paz no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, 3973, deputado Rafael Gouveia, cria o Programa Usuário Participativo, Informação, Segurança e Economia. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Presidente, somente essa pauta, votamos aí bastante. Ligeirinho, aí, né? Rápido aqui. Raptivo. Posição aqui também. Muito obrigado, deputado Humberto Teófilo. Senhor presidente, questão de ordem. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Senhor presidente, conversamos com a grande maioria dos pares e nós estamos apresentando uma alteração à Constituição do nosso Estado pelo fim da reeleição na casa. Já temos as assinaturas suficientes. Sei que o momento não é oportuno, mas gostaria que Vossa Excelência abrisse uma exceção para acolher a emenda constitucional. Sei que o momento correto seria na apresentação de matérias. Eu sei que o momento seria na apresentação de matérias, mas eu gostaria de fazer a entrega com a anuência de Vossa Excelência. E apresentando também a alteração no regimento interno, garantindo a permanência do líder de governo na CCJ e também na Comissão de Tributação e Finanças. Deputado Humberto Teófilo, gostaria de contar com a assinatura de Vossa Excelência. Deputado Bruno Peixoto, Vossa Excelência faz questão de ser lida amanhã? Eu gostaria de apresentá-la hoje para que amanhã tivesse a aceite preliminar e já fosse encaminhado para a comissão. Perfeitamente,
Presidente, questão de ordem. Perfeitamente, deputado Bruno Peixoto. É o Charles Bento. Carlos Bento, Vossa Excelência. Charles Bento? Vossa Excelência tem a palavra. Meu nome aí, mata o homem, mas não erra o nome, hein? Pois é, mas eu não estava te vendo à distância, né? O senhor tem a palavra. Eu quero também assinar, aí, juntamente com o Bruno Peixoto, esse projeto, esse requerimento que ele apresentou, acabou de apresentar, voltando para que o presidente possa ter somente uma reeleição, e não duas. Só uma eleição, né? Não reeleição. Não reeleição, só uma. Como é que é a PEC? Ele quer assinar também, deputado Bruno? Senhor presidente, amigo deputado Charles Bento, que está chegando na capital, estava no interior representando a Assembleia, nós apresentamos pelo fim da reeleição para presidente. Justamente. Perfeitamente. O deputado Charles Bento quer assinar também, juntamente com Vossa Excelência e demais deputados. Senhores deputados, deputado Bruno, Vossa Excelência pediu convocação para sessão extra? Deputado Bruno, Vossa Excelência pediu para fazer reunião da comissão? Das duas comissões? Então, vamos atender Vossa Excelência. Deputados que forem favoráveis à convocação de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e também de uma reunião da Comissão Mista, permaneça como estão. Aprovado. Então, logo após o término dessa sessão, os senhores estarão convocados para as reuniões da Comissão Mista e também Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhores deputados, não havendo mais nada a ser tratado, mas agradecendo a Vossa Excelência, deputado Humberto Teófilo, pela brilhante ajuda aqui que nos fez nessa tarde de hoje, e também o deputado Chico KGL. Nós vamos encerrar a presente sessão. Antes, revogo... Carlos Cabral, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu queria só entender uma questão aí. Vossa Excelência recebeu aí, mesmo que de forma desatempada, as duas matérias que o deputado Bruno apresentou hoje na sessão, mas elas foram consideradas lidas por Vossa Excelência ou apenas apresentadas? Porque eu não vi a votação preliminar delas, só para eu ter certeza que o senhor só recebeu e que elas serão lidas em outro momento, só para eu... Ainda não foi votado preliminarmente, deputado. Ele só apresentou. Vossa Excelência também quer assinar a PEC? Sim, senhor presidente. Perfeitamente. Eu vou avisar aqui o deputado Bruno Peixoto. Quero discutir a questão... Deputado Carlos Cabral quer também assinar a PEC. Tá certo? Vai estar conosco aqui. A hora que a Vossa Excelência estiver presente, Vossa Excelência vai assinar. Muito obrigado a todos. Encerrando e convocando outra para amanhã, no horário regimental. Antes, as reuniões das duas comissões na tarde de hoje. Muito obrigado a todos.